Seja muito bem-vindo ao ABC da Família, um programa para a sua família. Neste programa temos o privilégio de assistir a mensagens da Bispa Cristel Tadeu, que muito nos ensina sobre esta área da família. A mensagem de hoje tem como título Deus conhece o meu coração. Um tema muito interessante. Peço a sua atenção porque vamos assistir já de seguida. Fique connosco. E hoje quero falar sobre um tema que diz assim: Deus conhece o meu coração. E sabe, claro, Deus conhece o seu coração. Ele sabe exatamente o que é que está no seu coração. Mas às vezes a pessoa usa esta frase com uma desculpa. Porque na verdade a pessoa quer fazer o que ele quer e ele usa esta frase, Deus conhece o meu coração, como é que ele diz, Deus sabe porque é que eu estou a fazer isso, Deus sabe o que é que eu estou a passar, Deus sabe o sofrimento que eu tenho, Deus sabe a luta que eu tenho, então Deus me entende e Deus concorda comigo porque Ele sabe, Ele conhece o meu coração. Mas sabe, na verdade, isto é uma desculpa. É uma desculpa porque Deus, claro, conhece o nosso coração. Ele sabe exatamente o que é que está no nosso coração. Mas só porque Ele sabe, não quer dizer que Ele concorda. Há coisas no nosso coração. O que é que pode estar no meu coração? O que é que temos no nosso coração? Temos as prioridades. Temos pérolas que nós ganhamos com a nossa vida. Que nós, começamos a nossa vida com Deus, entregamos as nossas pérolas a Deus. Entretanto, ganhamos outras coisas e nós temos prioridades e o nosso coração é uma coisa viva, para dizer. É uma coisa que nós sempre temos que tomar conta, porque só hoje é assim, amanhã eu posso mudar algumas coisas, eu posso ter outras coisas no meu coração. Como diz a Bíblia, eu tenho mesmo que guardar o meu coração. O que é que está no meu coração? As prioridades, quem é o mais importante, porque é que eu faço as decisões que eu tomo? Porque é que eu vou para lá? Porque eu tenho certas prioridades, certas coisas que eu acho importantes. Eu tenho no meu coração certos desejos. Eu tenho planos, eu tenho ideias do futuro. Eu tenho certas coisas, emoções, sentimentos, tenho os meus achos também, e depois tenho a minha vontade também. No meu coração estão todas estas coisas. E, na verdade, isso também é onde está a luta, na verdade. Não é por nada que Jesus diz para guardar o nosso coração. Não é por nada que Jesus dá este exemplo da parábola do semeador, que tem a ver com o coração. E que fala de estratégias do diabo, que ele tenta colocar coisas no nosso coração. Agora, se eu tenho certas coisas no meu coração, porque ninguém é perfeito, todas temos certas coisas no nosso coração e na nossa caminhada com Deus, Deus nos vai ajudando e vamos mudando a nossa vida. Na verdade, estamos sempre em transformação. Entretanto, o diabo, ele olha para o nosso coração e o que é que ele gosta? Ele gosta de colocar certos desejos, ele gosta de colocar outras prioridades ou então alimentar aquele desejo que já está no seu coração. Porque às vezes nós temos coisas no coração que nós já sabemos, isso não devia estar lá, mas isto é uma coisa que eu gosto muito. Mas Deus está em primeiro lugar. E está. Mas nós não tiramos isso do nosso coração. Está lá na mesma. Está lá. Então o que é que o diabo gosta de fazer? Ele gosta de alimentar esta coisa que está no nosso coração, que por si não é nada errado com isso. Que em si é uma coisa que até é uma coisa importante, uma coisa bom, Mas ele gosta de alimentar isso para que isso ganhe prioridade. Para que isso se torne a razão por que é que nós tomamos certas decisões. Então, o que é que acontece? Quando isso está no coração, e eu não tiro porque eu gosto, pronto, então o diabo ele gosta de alimentar isso para quê? Para que isso cresça. Isso vai crescendo até que mostra fruto. No princípio é uma coisa invisível, ninguém dá conta, olha para a sua vida e parece que você está tudo bem, está tudo certinho, mas
há coisas no nosso coração, se nós não tirarmos, se nós alimentarmos certas coisas, isso vai crescer até que um dia fica visível. Dá fruto, fica visível. E a pessoa, cada um de nós é responsável para o nosso coração. E eu tenho que tomar uma decisão. O que é que eu faço, o que é que eu não faço? Será que eu mudo ou não mudo? Qual é a prioridade que eu tenho no meu coração? É isso que eu quero? É isso que eu faço? Porque é que certas pessoas vêm com esta conversa? Deus conhece o meu coração. Porque normalmente eles querem fazer uma coisa que ele sabe que não está certo. Ele sabe que a prioridade não está certa. Ele sabe que eles deviam fazer certas coisas, mas é uma luta no coração deles. Então, esta luta está lá e, na verdade, é uma luta entre os nossos desejos e os desejos de Deus. O nosso desejo, o nosso plano, o nosso ego, né? O nosso ser, o eu, e o plano que Deus tem para a nossa vida. Então, a pessoa está nesta luta e muitas vezes quando a pessoa diz Deus conhece o meu coração, então pronto, já não vou fazer mais isso, já não dou mais a minha casa para um grupo familiar, já não quero mais servir a Deus, já não quero mais fazer isso, porque Deus conhece o meu coração. Deus conhece e, na verdade, Deus quer mudar o seu coração. Porque a pessoa, quando ele diz assim, Deus conhece o meu coração, a pessoa faz de conta que Deus concorda com ele e porque ele é crente. Porque ele serve a Deus, então automaticamente Deus vai abençoar. Não importa o que é que a pessoa está a fazer, não importa o que a pessoa pensa, não importa as decisões que a pessoa toma. E às vezes aí há um grande engano. A pessoa pensa, não, eu estou salvo, eu estou a servir a Deus, eu estou a fazer essas coisas todas, então Deus está comigo, Deus está ao meu lado. Ele ordena a bênção sobre tudo que eu ponho as minhas mãos. Claro, se eu faço as coisas de acordo com a maneira de Deus. Quando nós vemos Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é um capítulo que metade fala sobre as bênçãos, né? A primeira metade, primeiros 14 versículos, e a segunda metade fala sobre maldições. Agora, o capítulo todo foi escrito para o crente, para o povo de Deus, para aquele que acredita em Deus, que aquele que é o filho de Deus, que aquele era o povo que estava a seguir a Deus. Ou hoje em dia podemos dizer são os crentes, são aquela pessoa que vai à igreja. Mas a palavra era para eles. E esta palavra tinha essas duas partes. Se nós queremos ter a bênção, eu tenho que ouvir o que Deus diz, eu tenho que guardar isso no meu coração, o que Deus diz, e andar nos seus caminhos, fazer as coisas à maneira de Deus. Eu não posso continuar a viver a minha vida como é que eu estou sempre a fazer. Se eu vejo que uma coisa não é de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que mudar-me a mim. Agora, Deus não me vai obrigar. Ele não vai obrigar, mas o Espírito Santo vai contender no meu coração, vai-me falando, vai-me tentar ajudar para que eu tome a decisão certa. Então, isso faz que a pessoa, né, no coração, por exemplo, tenha um certo assunto. E às vezes também é assim. Quando Deus olha para nós, para a nossa vida, Ele quer nos moldar. Ele quer que nós mudamos, que nós cada vez entramos mais no plano que Ele tem para a nossa vida. Mas Ele não faz tudo num dia. Ele vai fazendo. Faço uma coisa e a pessoa vai vencendo, depois é outra coisa. Então Deus vai nos ensinando e vai nos moldando e vai tirando coisas no nosso coração. Ele vai nos mostrar, né? Ele não vai tirar, Ele vai mostrar coisas que nós temos que tirar. Ele vai nos mostrar talvez certas prioridades que nós temos que acertar um pouquinho porque não está completamente certo. Há certas coisas que precisamos de acertar um pouquinho. Então, quando nós estamos nesse processo, Deus vai nos falando. Ele vai nos falando porque Ele é o nosso Pai. Ele quer o melhor para nós. E Ele sabe o que está no meu coração, Ele sabe. Mas quando uma pessoa decide que Ele não quer fazer, na verdade é uma luta interna. É uma luta interna e isso cansa muito. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu estou tão cansada, Mas está cansada por causa de quê? Porque é que, não tenho alegria, não tenho paz, não sei, não, perdi este fogo, perdi isto. Mas por que perdeu? O que é que está no seu coração? O que é que Deus lhe está falando? Será que Deus quer lhe tirar uma coisa e você não quer? Então é uma luta interna. E quando a pessoa decide, eu não quero fazer isso, Deus não me vai obrigar. Mas o que é que vai acontecer?
Deus diz o caminho é para lá. E eu decido, não, mas eu quero ir mesmo para lá. Então, eu vou para lá. E sabe, se eu vou para lá, esse não é o caminho de Deus. Se não é o caminho de Deus, Deus não vai estar lá. A sua bênção não vai estar lá. A sua alegria, a paz, não vai estar lá. Então a pessoa diz, não, mas Deus é comigo. Olha os testemunhos todos que eu tenho. Sim, enquanto você estava no caminho de Deus, tudo certo. Mas agora se começa a afastar. E quando a pessoa diz, mas eu sempre fiz isso. Às vezes também isso acontece. A pessoa diz, mas eu sempre fiz isso. Por que é que agora tem que mudar uma coisa na minha vida? Eu sempre vivi assim e Deus me sempre abençoou. Deus sempre abençoou porque você ainda não sabia. Mas Deus decidiu que era hora de você acertar o seu coração. Tirar uma certa coisa. E sabe, quando Deus nos pede para mudar uma coisa na nossa vida, é sempre para o nosso bem. É sempre. Nós nunca perdemos com isso. É sempre uma coisa que nós, no futuro, vamos olhar para trás e vamos dizer, ainda bem que eu tirei isso do meu coração. Ainda bem que não foi atrás deste desejo. Ainda bem que eu continuei no caminho de Deus. Mesmo que isso custou-me, foi um sacrifício, mas na verdade um sacrifício de quê? Sacrifício do meu desejo. Um sacrifício do eu. Alguma coisa que eu gosto de fazer. O sacrifício é esta. O sacrifício não são as coisas em si. O sacrifício é o eu. É meu desejo, é aquilo que eu quero, o meu plano, coisa que eu sempre quis, o meu futuro que eu tinha planeado, pensei que era assim, esta casa que eu sempre quis ter, esta roupa, este carro, eu sempre quis ter, este emprego, sempre quis ter isso. Então o sacrifício é quando eu desisto disso e eu dou isto a Deus. Diz ao Deus, tu me estás a ir para o outro lado, o que é que eu quero? Eu quero estar no caminho de Deus. Eu quero andar atrás de Deus. Porque se eu estou no caminho de Deus, Deus está lá. Ele vai estar lá. Então a sua bênção está lá. Então, aí vai acontecer essas bênçãos de Deuteronômio 28. Quando ele diz então, aí vai estar abençoada na cidade, no campo. Vai estar abençoada em todo lugar. E Deus manda bênção sobre tudo que põe as mãos. Então, vai estar por cabeça, não por cauda. Em cima, não por baixo. Quando nós escolhemos, porque aí é uma opção. É uma opção que cada pessoa faz. E quando a pessoa muitas vezes diz isso, Deus conhece o meu coração. E uma outra frase que às vezes a pessoa diz assim, Deus me falou. Deus lhe falou? Então Deus lhe falou uma coisa completamente contrária à palavra de Deus? Então Deus não falou. É uma pessoa que usa a palavra de Deus em vão, para calar a boca a outra pessoa. A pessoa diz, não, então por que é que estás a fazer isso? Não, Deus me falou, o que é que eu posso fazer? Deus me falou, eu tenho que obedecer a Deus. Mas Deus, quer dizer, Deus diz uma coisa contrária à sua palavra, não faz sentido nenhum, Deus não é assim. Ele não diz hoje sim e amanhã é assim, ele diz não. Ele não diz, olha, tu és casada com esta pessoa e daqui 2 anos, não, esta pessoa não estava certa, és casada com esta, daqui mais 5 anos, não, também não era, no final é esta. Quer dizer, que tipo de Deus é esta? Deus é um Deus que não muda. Deus tem um plano e Ele ama todas as pessoas. Deus nunca deixa-nos tomar uma decisão que vai magoar uma pessoa. Mesmo quando nós pensamos isso. Mesmo quando nós pensamos, não, mas se eu for atrás de Deus, se eu vou fazer isso, a minha família vai sofrer. Achas que a sua família vai sofrer? Se eu vou atrás de Deus, se eu faço o que Deus pede-me fazer, então Deus vai abençoar. Quer dizer, Deus vai estar lá sobre mim, sobre a minha família, o meu casamento, os meus filhos, tudo que põe as minhas mãos. Então, como que a família vai sofrer com isso? Não vai sofrer. Se eu siga Deus, então Deus ordena a bênção sobre tudo. Agora, se a pessoa diz, não, eu não vou lá, porque aí a minha família vai sofrer, eu vou antes, atrás da minha família, vou tomar conta da minha família, vou fazer esta parte. O que é que a pessoa está a fazer? Está a trocar as prioridades. Deus já não está lá em primeiro lugar. Está lá a sua família, está lá uma casa, está lá um certo emprego, um grande salário, qualquer coisa assim. E a pessoa diz, mas eu acredito em Deus, eu continuo a ir à igreja, continuo a dar ao grupo familiar, estou a fazer tudo a mesma coisa, eu só tomei uma decisão, que eu não acho que é assim tão importante. É a mesma coisa que o diabo diz a Jesus, olha, tudo isto é teu, só precisas adorar-me a mim, esta é uma coisinha pequenina, não é nada de especial. Quando nós tiramos Deus, em primeiro lugar, no nosso coração,
então Deus não está lá e a sua bênção não está lá. Claro que Ele conhece o meu coração. Ele sabe exatamente, é por causa disso que Ele quer trabalhar no nosso coração. Quando nós lemos, por exemplo, vamos ler o Provérbios 3. Em Provérbios 3 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribas no teu próprio entendimento. E muitas vezes aí está o problema. A pessoa não confia em Deus. A pessoa confia no entendimento, na sabedoria que ele tem, as coisas que ele sabe. Ele acha que ele sabe, isto está certo, eu vou tomar a decisão certa porque, pronto, ele fez lá uma pesquisa, ele fez lá, pronto, foi ver tudo e eu sei. Então, eu confio no meu entendimento. Mas a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele vai fazer o quê? Endireitará as tuas veredas. Quando nós andamos com Deus, é uma caminhada. Eu ando com Deus no caminho de Deus. E claro, uma nova convertido é como um bebê que não sabe andar. Quer dizer, nem sabe andar direito. Anda direito, vai para a esquerda, depois cai, se levanta e depois vai ao contrário. Quer dizer, não tem rumo nenhum. E nós somos assim. E no princípio, Deus, pronto, Ele deixa-nos ser esses bebés, mas depois Ele quer que nós cresçamos. Então, Ele nos vai acertando. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Quer dizer, quando Deus nos vai falando, quando Ele nos vai mostrando como? Através da sua Bíblia, através de uma pregação. Você está numa reunião, está a assistir a um programa e Deus lhe fala alguma coisa. E você sabe, é que Deus fala. Isso fala ao meu coração. Parece que estão a pregar para mim, quem contou. Estão a pregar para mim só. Não é isso. É Deus que lhe está a falar assim. Para quê? Para lhe ajudar. Deus quer acertar o caminho para que a pessoa não se afaste, para que não saia do caminho, para que não fique sem a benção de Deus. Porque fora do caminho de Deus, a pessoa está fora do caminho de Deus e Deus não está lá. Não há lá bênção, as coisas não vão funcionar e vai acontecer o que diz na segunda parte do Deuteronômio. Todas essas maldições. O que é maldição, na verdade? É quando a pessoa está num lugar onde Deus não está. Se Deus não está, é maldição. Porque quando nós andamos no caminho de Deus, nós temos a proteção de Deus. E essas maldições não podem cair sobre a nossa vida. Então, reconheço em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. Esta é a atitude que nós temos de ter. Nós temos que andar sabendo que nós falhamos, fazemos coisas certas, mais para a esquerda, mais para a direita. Mas se eu tenho comunhão com Deus e vou estar atento à sua palavra e quando Ele me fala uma coisa, através da palavra, durante uma pregação, então eu reconheço, isto é Deus me a falar, Ele está aqui a endireitar o meu caminho. Mas quando isto não sai da minha mente e eu fico sempre a pensar nisso, não é uma condenação, mas é assim uma coisa, parece que isto não está certo, eu devia mudar, na verdade eu devia mudar isto. Isto é o Espírito Santo lhe falar, para lhe abençoar. Entretanto, depois também diz assim, no versículo 11, Provérbios 3 também diz assim, filho meu, não rejeites o coração do Senhor, nem tens enojes de sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho, ao quem quer o bem. Quando Deus nos fala, e às vezes a pessoa sente que isto é uma correção. A pessoa diz, mas então, estou a fazer uma coisa errada, Deus me está a corrigir. Isto não devia ser, porque Deus é amor. Não, Deus corrige aquele que ama. Com um pai que corrige o filho. Por quê? Por que um pai corrige o filho? Porque ele sabe, se o filho continua assim, ele vai ter problemas na vida, vai ter problemas na saúde, vai ter problemas no relacionamento, ele vai ter problemas com dinheiro. Então, nós como pais, nós olhamos para a vida do nosso filho, quando são pequeninos, não dizemos nada, vamos deixar andar. Chega o momento que a pessoa diz, chega, vamos acertar isso. Isso não está certo, vamos aqui pôr algumas linhas, isto está a ficar fora de controle, temos que agora organizar isso, senão isto não vai dar certo. Deus é assim com nós. Ele olha para nós, Ele conhece o seu coração, conhece o coração de toda a gente, Ele sabe o que precisa ser endireitado. Então, deixa Deus fazer o seu trabalho. Não fica ofendido com Deus, não tome essa decisão. Deus conhece a minha oração, Ele concorda comigo, eu sei que Ele vai estar comigo, não importa o que é que eu faço.
Se eu sair fora do caminho, Deus não vai estar lá. Mas Deus te ama. E Ele vai tentar para que você não entre nesse caminho. Então, reconheça quando Deus lhe está a falar. Reconheça quando Deus lhe fala e você está sempre a pensar numa certa coisa e está a pensar, não, mas isso não é assim tão mal. Mas pense bem, o que é que Deus disse? O que é que a sua palavra diz? Será que você, no futuro, se continua nesse caminho, vai ter uma vida de sucesso, de vida, ou então está a trazer um fracasso, uma maldição, não apenas para si, mas para a sua família? Porque, sabe, a nossa vida nunca é só a nossa vida. A nossa vida, as decisões que eu tomo, sempre influencia todas as pessoas à minha volta. Os filhos, os netos, familiares, amigos, alguém que você evangelizou, se converteu. As nossas decisões, aquele caminho que eu ando, faz diferença, vai trazer bênção ou maldição, não apenas para nós, mas para todas essas pessoas que olham para nós, essas pessoas que nos seguem, que fazem parte da nossa família, tudo isso. Então, pensa bem, Deus quer o melhor para si, para a sua família, para as pessoas à sua volta. E faz esse sacrifício, dá essas coisas a Deus, põe a sua vida nas mãos de Deus, diz, oh Deus, eu acho que a Ponte gosta muito disso, esse é um desejo mesmo, isto é um sacrifício, mas dá esse sacrifício a Deus. Porque quando nós damos a Deus, Deus sempre nos recompensa. Ele sempre nos dá vida, vida abundância. E olhando para o futuro, né, quando nós depois olhamos para trás, vamos dar graças a Deus porque nós tomamos essa decisão de mudar a nossa vida, que nós deixar certos desejos, certas ideias que nós tínhamos, fomos à frente com Deus, porque aí ficamos com a benção a Deus e as coisas estão a funcionar e tudo de bom está a funcionar. Então, Deus conhece o meu coração, nós também sabemos o que é que está no nosso coração, mas tome essa decisão de seguir o caminho de Deus. Deus conhece o nosso coração é uma frase muito usada. Hoje aprendemos que Deus realmente conhece, mas não significa que Deus concorde. Deus ama-o e tem o melhor para si. Mas só vamos obter o melhor de Deus quando colocamos as leis e ensinamentos de Deus em prática. Deuteronômio 28 diz que as bênçãos virão sobre nós quando guardamos e fazemos a vontade de Deus. Para mais ensinamentos sobre esta área e outros assuntos relacionados com a família, pode consultar o canal do YouTube Espaço Mulher e também a página espaçomulher.eu. E hoje ficamos por aqui. Relembro que pode deixar as suas sugestões e opiniões no nosso site Espaço Mulher. Daqui me despeço. Até ao próximo programa.